Alô você, estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Esse que é considerado por mim o pior podcast do Brasil. Mas as pessoas gostam, né? Estão gostando e estão dando... Alguém falou assim, pastor, o senhor está fazendo marketing inverso. Eu falei, não, é porque a gente só traz gente boa aqui, né? Então, eu acho que a qualidade está nisso aí. Eu sou Arival Dias Casimiro, todo mundo já sabe, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E com muita alegria nós apresentamos aqui esse podcast. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? A nossa querida Marlene Guerrato. Ela veio aqui do interior para gravar aqui conosco hoje. Bragança Paulista. Bragança Paulista, a terra da linguiça. Da linguiça? É. Nacional. Nacional, famosíssima. Mas olha, antigamente era a terra da poesia no meu tempo. Sei. Caiu bem ou não, né? Caiu bem. Mas tem muito que falar um pouco aqui sobre o testemunho dessa irmã. Ela tem sido usada por Deus através das redes sociais. Ela é fantástica. O testemunho dela, o que ela tem alcançado, a sua influência para as novas gerações, né? E eu estou falando novas gerações aqui, não de crianças, até de jovens senhoras, homens, etc. Dona Marlene, rapidamente a sua saudação inicial, olhando para essa câmera ali, ó. Olhando sempre para lá, não para o senhor. Pode olhar para mim também. Ah, tá bom, que eu ficaria muito feliz de olhar toda hora para o senhor. Tá, vamos Não obrigado. queria achar ruim, não. Não, tá ótimo. Então tá bom. Olha, muito obrigado, boa tarde, estou aqui, estou contente por poder contar as maravilhas que Deus faz com os pecadores. Por isso que eu estou aqui, Graças a Deus. para mostrar o que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grata a Ele, eu só tenho que agradecer. Só para você ter uma ideia, a nossa querida irmã, ela é uma pessoa apaixonada pelo Evangelho. Ela ficou viúva aos 36 anos e criou 8 filhos. 10 pessoas eu sustentei. 10. 8 filhos, eu e a titia do meu marido que morava conosco. Ela é professora universitária, escritora e ministra do Evangelho. O propósito dela, ela tem como objetivo ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, a encontrar sentido e propósito na vida. Exatamente. Compartilhando não somente os seus conhecimentos teóricos, mas as suas experiências adquiridas, você não acredita, 89 anos. É uma gata, tá aqui. Um broto desse aqui, 89 anos, e com esse gás aqui. Eu dei risada porque é impossível, né? Tá difícil acompanhar a nossa querida aqui. Mas antes da gente entrar no bate-papo de hoje, rapidamente eu quero falar dos nossos patrocinadores. São 3, rapidamente aqui. Primeiro, Oni Big Media. É uma consultoria de inteligência digital do YouTube. A sede fica lá em Belo Horizonte. Essa empresa, ela desenvolve criadores de conteúdo para a internet. É uma empresa fantástica. Ela hoje cuida de centenas de contas de pessoas importantes que têm feito a diferença na internet. Então, se você está precisando de uma empresa para lhe orientar nessa questão da inteligência digital, procure a Uni Big Media. Também Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. A Tenda Criativa é uma agência cristã especializada em marketing digital. Se você é um empresário que quer alavancar seu negócio no digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho da sua igreja nessa área, procure essa empresa Tenda Criativa. Por fim, Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Toda empresa precisa de um escritório de contabilidade sério, principalmente para acertar a sua vida, né, com os impostos, com o governo. É uma legislação complicada. E esse pessoal aqui da Porte Contábil, eles já estão atuando no mercado há mais de 20 anos. Eles fazem, além da parte de contábil, eles fazem também a consultoria empresarial para indústrias, né, para comércio e para empresas prestadoras de serviço. Pode acreditar que é gente boa, é gente de qualidade, Porte Contábil, tá bom? Então, se você quiser ser um patrocinador, se você quer que a gente divulgue a sua marca aqui, entre em contato aqui com os nossos organizadores, tá bom? Vamos lá.
Eu olho para lá, né, quando falar. Agora pode olhar para cá. mim. Quando você quiser dar um recado assim, tá mais bom. direto, Tá bom. mandar um recado para as Tá bom. meninas, assim, para os meninos. Tá bom. Dona Marlene, conta um pouquinho, né, para a gente, de forma resumida, Bem resumido. um pouquinho da sua história, porque nós temos outros assuntos bem Não, é interessantes por isso que eu aqui. não quero atrapalhar com as minhas experiências. O que eu quero dizer assim, para a gente fazer uma revisão, ou se não, para olhar para trás e falar o que aconteceu comigo, eu preciso contar primeiro uma coisa. A gente tem que ter, vamos dizer assim, quando adulto, uma identidade, saber quem você é, saber a que lugar você pertence, porque quem tem umbigo sabe que existe. Então, Certo. nasce, cresce e morre. Certo. Então, eu nasci, vou morrer. Para onde eu vou? Certo. Então, eu tenho que saber que eu tenho uma identidade e um destino. Certo. Né? E tenho uns braços para me acolher. Certo. Porque a maior esperança da gente é saber que o Deus nos ama e que Ele vai nos receber de braços abertos e nós vamos ver coisas que nós não vimos, os ouvidos não ouviram, tudo que Deus preparou para nós. Então é muito prático fazer uma revisão dessa, porque daí eu posso interpretar os fatos que aconteceram comigo sem fazer choraminga, chorar, ai, por que aconteceu isso comigo? Não, aproveitar que foram oportunidades para que Deus colocasse no meu coração quem eu era e o que Ele pensava de mim. Certo. Então, provavelmente, com toda certeza, eu posso dizer, mas com alegria, eu tenho uma paixão por esse Deus que me criou. Certo. Porque eu reconheço, sabe, a coisa mais importante da minha vida e que me ajuda a achar alegria nas coisas, mesmo nas horas de sofrimentos que todo mundo tem, é que Ele me ama e que Ele está comigo. Isso. Então, quando perguntaram, eu falei outro dia, pastor, eu fui católica, apostólica, romana, xiita, no sentido de muito ferrenha, nesse sentido. E de comunhão diária, tudo. Eu fui praticamente criada pelas freiras num colégio, das Filhas de Jesus espanholas, que elas até pensavam que era feminino dos jesuítas, vamos dizer assim, que era a casta naquela época dos não é pastores, como é que fala? Dos sacerdotes, né? Certo. Ser jesuíta era um negócio, né? Sim, sim. Então, tudo sobre Inácio Loyola, os outros franciscanos, etc, etc. Santo Agostinho, aquela turma boa que a gente escutava, as freiras falavam, e uma coisa mais importante que elas me fizeram ver é que elas me mandavam constantemente para a capela. Certo. Você vai lá, vai falar com o teu Deus, você fica escutando. Então, quando as pessoas falam... Daí, quando chegou mais ou menos, bem rapidinho, estou contando, pulando muita coisa. Quando chegou mais ou menos assim, acho que eu tinha uns 39, 36, 39 anos, quase 40, eu descobri, por um motivo, eu trabalhava em Marília e fui para o Rio Grande do Sul, e Léo conhecia a Seara Latina, que era dissidente dos Beatistas, fizeram a Seara Latina, da Zaf Borba, aquela coisa. Sei. Foi o primeiro contato com os evangélicos. evangélicos. Certo. Era diferente? Era. E tem um ar diferente, tem um clima diferente. Porque eu tinha um missal, eu tinha a Bíblia, certo. mas era um missal. Então, era a missa e o latim. Certo. A gente aprendia latim, francês, espanhol, inglês, Certo. apologética no Certo. colégio. E eu era apaixonada pelas coisas assim espirituais. Então, eu vejo que Deus colocou no meu coração um embrião Certo. a ser desenvolvido do amor pelas coisas de Deus. Amém. Eu só sou aquilo que Deus pôde fazer comigo porque eu tenho a minha resistência pecadora. Certo. Não é verdade, né? Isso. Não é verdade? Então, tudo que eu sei, que eu sou, que eu posso fazer, eu atribuo a vamos dizer assim, não é angustiante, é tão impactante a ação de Deus na vida da gente, que tudo que a gente vem de falar, foi Deus que permitiu, foi isso que aconteceu, seja na tristeza, seja na alegria, seja na doença, em que lugar. Então, essa confiança, essa fé, ela, vamos dizer assim, porque a fé na certeza das coisas que se espera, a prova que não se vê, toda a graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida, eu sou profundamente agradecida. Quando eu entrei na igreja presbiteriana que eu voltei para a minha cidade, quem que eu encontro? O abençoadinho. Sim. O abençoadinho era o ministério dele, o pastor Hernandes Dias Lopes. Lá em Bragança Paulista. E foi uma católica que levou meus filhos para a igreja evangélica. Sei.
E daí eu comecei a ter amizade com ele, e daí eu comecei a ver o Evangelho, a revelação de Deus na minha vida, através da palavra dos pastores, principalmente dele, porque ele é um exegeta por natureza mesmo, né? Isso. E daí, meu Deus do céu, quanta riqueza que eu tinha. Tanto é que quando perguntam para mim, quando que você mudou de igreja? Não, quando que você se converteu? Eu falei, não, eu não me converti, porque eu já conhecia Jesus, eu só mudei de igreja. Você se casou com quantos anos? Eu casei com 20 20. e o meu marido era italiano, vamos dizer assim, né? Só ele que nasceu no Brasil. E ele tinha um plano, o senhor sabe, o senhor é descendente italiano? Não, não, não. O senhor mesmo que fosse baiano, podia ser descendente italiano. Sim, sim. Mas ele é um homem tão avançado para o tempo dele, ele não gostava de estudar, ele gostava de trabalhar. Sei. É a vocação dele de terra e tal, trabalhou com adubos, e ele me fez uma proposta para que, se eu gostava dele, eu falei, aprecia as suas qualidades. A gente não pode falar que gosta. Que gosta. E daí ele falou, Marlene, eu estou precisando de uma mulher que queira ter 10 filhos. Você quer ter 10 filhos comigo? E eu quero comprar uma casa, uma mesa e pôr as crianças em volta. Sei. Falei, vamos sim, vamos casar. E daí nós casamos. Sei. E aí, o que marcou muito, porque nós somos marcados por fatos importantes. Certo. Tudo relacionado com a nossa vida espiritual, que é o que é mais importante. Certo. As coisas materiais, elas não são necessárias para nos dar alegria. Certo. E daí nós fizemos uma consagração do nosso casamento, para que nós nunca nos separássemos e que nossos filhos não conhecessem as chamas do inferno. Certo. E eu, como era muito católica, apostólica, romana, eu falei, eu não faço questão de neto, eu queria só padre e freira, missionário. E o meu sonho era antes ir para a África, porque eu gosto muito da raça negra, Sim. Eu tive muito contato com eles, então eu queria ir para a África. Mas Deus, eu falei para Deus, se o senhor não quiser, porque, na verdade, as moças antigamente obedeciam mais às regras do que hoje. Certo. Hoje há muito questionamento, muita pergunta, Isso. muita desconfiança e também muito amor pelas coisas do mundo, porque o meu mundo era pequeno. O meu mundo era numa cidade que tinha mais ou menos 7, 9 ruas só. Começava no jardim e terminava num poço onde a gente lavava o pé. Então o mundo era pequeno para a gente, mas o mundo que Deus colocou no meu coração Sei. dava para expandir bastante. Aí a Então, senhora fui casou, teve quantos filhos com ele? 8. 8 filhos. É. E ele faleceu. De acidente com 38 anos. ah, Foi daí que eu fui trabalhar, que eu estava terminando a faculdade. Sei. E daí os milagres aconteceram. Eu tive a maior prova vamos dizer assim, esse cuidado que Deus teve comigo, Sei. porque eu gosto de falar isso só para favorecer a visão do amor de Deus e a provisão na nossa vida. Ele morreu hoje e eu tinha, vamos dizer assim, R$ 250 no bolso. E tinha 10 pessoas para tomar café com leite de manhã e comer. Sei. Mas o senhor não pode imaginar, mas como Deus é esperto, não. O senhor não pode. Um padre, que era meu amigo, arrumou as aulas no colégio, ou outro amigo, que eu não sei, nem era amigo dele, arrumou minhas aulas no outro colégio. E terminei a faculdade e, providencialmente, minha professora me convidou para trabalhar no lugar dela, mas eu tinha que fazer pós-graduação. Sei. E eu andei até Santo André. 2 anos eu fiz, ano eu fiz 2 pós, né? Para poder trabalhar em faculdade. Então, eu comecei a trabalhar fora de casa, mas as crianças ainda eram pequenas, mas eu tinha o favor. E Deus tinha dado aquilo que eu fiz antigamente, recolher aquela vovó para ficar comigo, mas a retribuição de Deus foi muito grande. Sei. O que eu fiz para ela de cuidar dela, ela ajudou a cuidar dos meus filhos. Então, quando eu vejo esse malabarismo de Deus, vamos dizer assim, como é que chama o negócio do teatro que fica atrás? Como é que chama? Os bastidores. Nos bastidores. Mas ele faz cada surpresa pra gente. Então, eu tenho a providência de Deus falar dele. A providência de Deus é algo maravilhoso. Não, mas ele se surpreender demais. Agora, vamos conversar um pouco sobre família, vamos trazer um pouco. Para a senhora, assim, né? Quais são os pilares para se ter uma família hoje abençoada? Como? Os pilares, quais são os pontos principais, assim,
para você ter uma família abençoada? Eu quero ter uma família abençoada. Olha, O que é que eu preciso? eu vou dizer uma coisa ao senhor, que eu estava até falando com o meu neto, que eu tinha vontade de escrever um livreto chamado Educando a Moda Antiga. Sim. Porque educar a moda antiga, como eu fui criada no meio dos tapas, da vara de marmelo, que todo mundo foi, eu só apanhou de Sim, sim, marmelo. sim, sim. Muitas vezes. O povo era bravo, não era, pastor? Agora não. Eu estava conversando com ele. Porque o senhor não vai ficar zangado se eu falar uma coisa, não fica, né? Só Não, vou contar não, uma não. história. O povo antigo, porque eu acredito assim, nós temos a nossa realidade, nós temos o mundo que é outra realidade, mas nós temos então essa parte metafísica, vamos dizer assim, Certo. espiritual, Certo. e é nela que nós vamos começar a andar e começar a transbordar de sabedoria. Certo. É só isso, muito bem. Então, por exemplo, existem certas situações, porque está provado que dos 0 aos 7 anos, as recordações afetivas, a gente tem emoções, né? Afeto, emoção. Mas essas emoções positivas, afetivas, afetivas, que eu quero dizer assim, afetivas, mas não de judiar, de Sei. alegrar, elas permanecem no nosso inconsciente e elas nos ajudam a resolver os problemas. Eu acredito até nisso. Elas são, elas são impulsionadoras de você ter alguns resultados. Então, acontece o seguinte, olha como como quando era criança, o que eu tive, que eu acho que é mais importante, eu estava falando com meu neto, olha, a gente começa a falar de Deus para as crianças, para elas poderem saber que a direção delas é lá. Certo. Então, a primeira coisa. Como é que você fala de Deus para uma criança? Uma mamãe dava de mamar, falava assim para o filho, filho, nós vamos orar. Daí você mama. Certo. Daí ela orava, daí ele mamava. E daí acontece que com o passar... Eu estou falando muito alto? Não, tá bom. Com o passar do tempo, a criança só ela falava, vamos orar, ele já ficava quieto. Então, acontece que vai ficando isso na cabeça. Outra coisa interessante, que as pessoas vão falar, mas daí, será que é... como é que você pode interpretar um negócio desse? Eu falei, existem sinais de toque de mão Certo. que a gente lembra do calor do abraço. Certo. Concorda? De toque de mão e de abraço. Lembra do calor de abraço. E uma das coisas que eu aprendi quando era criança é que a tia que me criou, porque eu sofri de criação. Sei. Né? Eu fui com 9 meses para casa dela. Ela fazia... O senhor já ouviu falar? O senhor foi sempre cristão? Sei. Sim. Foi católico ou não? Fui. A Fazia família de minha mãe. cruzinha na testa. Certo. Olha, filha de Deus. Cruzinha na testa. Eu tenho vontade de chorar. Sei. Porque aquilo era uma marca que eu levei para a minha vida inteira. Mas, Marlene, você é louca? Você está pensando que ia fazer... Não, mas você se lembra que quando a gente tinha piolho, na época a gente pegava piolho, a melhor coisa era a gente sentar e a avó ou a mãe ficar catando piolho, fazendo cafuné na cabeça. Então, mas isso aí o toque... Assim, eu estou dizendo como se Deus mandasse um sinal. Eu sou de Deus. Certo. A marca cruz, é uma marca da promessa de Deus. Você é minha filha. A marca da promessa, porque a cruz é o presente maior que nós temos nas nossas vidas. Então, nós temos, assim, certas atividades que nós podemos ensinar para as crianças, fazendo coisas comuns, pastor, no dia a dia, em relação à comida, em relação, por exemplo... Essa questão da disciplina, de pôr limites. Não, agora então, a relação à disciplina. Como que eu vou ensinar uma pessoa... Mas esse ponto é o ponto que eu acho mais importante para explicar para um grupo. Como que eu vou ensinar uma criança a ter disciplina? Lembra sempre, você não é a perfeição. A criança tem que perceber isso, Deus vai ajudar você, se você se dobrar perante Ele e pedir a misericórdia. Certo. Porque eu falo a palavra, que Deus falou no meu ouvido, a pessoa escuta, Ele que trabalha no coração da pessoa. Eu não sou nada, eu sou um cano que faz a água. Certo. Então, o que acontece? Eu tenho que preparar o caminho. Então, eu tenho que falar assim... Nós podemos fazer isso, porque o que nós não fazemos hoje é ensinar a criança, falando alto, fica animada, ensinar as pessoas a pensarem. Pensar é averiguar. Se você pensar, averiguar o que está acontecendo, aí você pode... Como é que diz lá? Adão
conheceu sua mulher Certo. e ela ficou grávida. Quem entra na intimidade é que conhece. Se você entra na intimidade, você entende. Certo. Então, o que a gente faz? Olha, pensa bem. Se fosse minha filha, por exemplo, aqui. Olha, esse aqui não pode mexer nisso aqui, ó. Esse aqui não pode mexer, não é nosso, então. Não, mas eu quero mexer. Então, vamos fazer o seguinte. Você fala com Deus. Se eu estou falando para você que não pode agora, você não pode tomar agora, comer uma coisa, pergunta para Deus se você deve obedecer ou não. Porque eu quero colocar a criança... Princípio na cabeça dela. Princípios de obediência em Isso. primeiro lugar a dele. Porque Certo. o que nós não temos é um padrão. Porque, Certo. por exemplo, eu sou contra falar... não é contra, eu sou assim, não sou muito favorável que as pessoas falem em litígios matrimoniais. Certo. Eu sou... Ontem estava dando um estudo para uma rádio ali sobre o voluntarioso, Sei. e era assim. Eu falei, olha, nós temos que ter um padrão de medida, e o padrão de medida não somos nós. Então, assim, isto vai agradar a Deus? Olha, tem um caso de um rapaz que o filho não convidou para o casamento. Sei. E eu conversando com ele, falei, olha, se você não for no casamento, ele perguntou na véspera ao moço, deu o nome do lugar que ia casar. E mora na mesma casa. Tu só sabe essas... Sei. como é que chama? Ideias de família, como é que é? Briga de família. Sei. Daí eu falei, se você não for, você não prega mais o evangelho. Porque o perdão tem que estar na frente das nossas ações. Ele foi no casamento. Então eu falei, agora você mostrou para ele que o padrão é perdoar. Então os padrões nós damos para as crianças, mas vindo da autoridade de Deus. Eu não posso fazer isso porque Deus não quer que eu faça. E o nome Deus tem que ser repetido centenas de vezes. O senhor está cansado, pastor? Não, tô bem. Não estou atrapalhando o senhor? Não, tô legado. As crianças têm que ter um padrão fora dos pais para obedecer. Certo. Agora, os pais, sim, eles têm que ter, por exemplo, assim, afeição, não de aridez, Certo. de sentimento, Certo. mas a certeza que aquilo que ela vai fazer passa para o filho que é o certo e que ele também faz. Lá em Deuteronômio fala que antes de ensinar a criança a amar a Deus, você precisa amar a Deus primeiro, para poder ensinar, né? Para poder ensinar. Então, os princípios, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está passando para a criança, né? Exatamente. E quando você faz uma coisa errada com os filhos, que a gente comete, tem que falar, olha, eu não amei o suficiente. Sei. Porque nós somos muito deuses para os filhos. Certo. Eles também têm que nos ver como pecadores, mas abençoados. Certo. E querem fazer o melhor. Então, tirando essa realeza nossa, Sei. sabedoria, Sei. nós temos que praticamente fazer aparecer o que Deus ensinou para nós de bondade no relacionamento humano. Porque no relacionamento humano, eu creio que não é só você auxiliar conversando, tá? É você acompanhar a pessoa continuamente com o carinho. Porque as palavras que a gente fala, elas são como estradas para elas poderem andar para chegar até nós. Certo. Uma pergunta, porque essa é uma pergunta que a gente tem debatido muito, né? Hoje existe, assim, uma realidade mesmo. A tentativa de se destruir os valores judaicos cristãos, né? Tanto na mídia quanto em tudo hoje. Há, de fato, um trabalho bem intencional E sutil. e financiado com muito dinheiro e com muita estratégia. Agora, como é que a senhora vê, a senhora tem 89 anos, já passou por algumas gerações, como é que a senhora vê a geração das mulheres? Mas eu estava conversando com meus filhos agora. Agora, por exemplo, porque nós estamos vivendo, parece que uma crise de identidade. A mulher ela não sabe mais o que é ser mulher e o homem também parece estar em crise. Essas crises a gente não tinha. Eu estou dizendo isso porque eu fui criado também no interior e a gente sabia o que era homem e o que era ser mulher, o papel de cada um, a obrigação de cada um, mas hoje há uma crise nesse aspecto. Como é que a senhora vê isso hoje? Uma coisa interessante, os costumes mudaram, a sociedade está conturbada. Certo. Nós somos, assim, alavancados pela visão dos prazeres. Certo. Eu estava conversando com o Moreto hoje, quando eu vinha vindo, que uma das coisas que mais me irrita por exemplo, assim, uma coisa que eu quero falar, se existe coisa que eu aprendi na Igreja Católica, pastora, você não fica zangada comigo, Não. foi a reverência nos cultos, Certo. a roupa recatada,
Certo. Até a gargalhada da mulher tem que ser discreta. Certo. Porque você conhece uma mulher que não é uma mulher muito elegante, o senhor está entendendo o que eu estou falando? Sei. Pelas conversas, pelos olhares. Né? Certo. Então, as nossas crianças vão serem... Nós estamos perdendo esses minúsculos pedaços de escola diária, vamos dizer assim, que a gente pode dar para as crianças, a gente está perdendo. Nós estamos distraídos. O senhor veja, nós temos professores que vão à escola dominical de bermuda, pastor. Certo. Então, o senhor concorda comigo? Não, você concordo. não vai de bermuda num casamento elegante aqui. É. Mas como é que você vai? Porque eu aprendi na palavra de Deus, que eu quero lembrar, que eu não sei onde dá, que Deus falou assim, vocês que estão aqui, mas eu vou procurar na minha Bíblia, vocês que estão aqui, peguem as suas carnes e comam vocês. E lembrem-se que para vir falar comigo, vocês têm que falar no mínimo 10 atributos que eu tenho. Porque a gente chega no nosso Deus como um Deus de 1,99, o senhor está entendendo? Estou entendendo. Nós não temos essa visão de Deus poderoso. É que nem, por exemplo, assim, quando eu falo que você tem que falar do futuro para a criança, querido, olha, quando a gente morrer, nós não vamos para o céu. Presta atenção. Nós vamos morar com Jesus, não é num condomínio bonito. Nós vamos morar com Jesus Cristo. Os olhos não viram, os ouvidos não viram, ninguém sabe como é que é. É a coisa mais brilhosa. Está falando para o meu neto. Se a gente pensasse que a gente está pisando na terra, nós estamos no ar, pastor. A terra está no ar, e foi Deus. Então, nós não damos uma ideia de Deus. Como Deus é poderoso. E nós temos que falar mais de Deus para os filhos, porque o Espírito de Deus virá sobre eles. Não é a nossa fala. Eu confio na ação do Espírito Santo no coração das crianças. Vou contar um caso simples. Um menininho de 4 anos e meio passou com a mãe, perto de onde eles moram, assim, numa... Tipo, não é vila, é um lugarzinho simples. E tinha um monte de amoras nas coisas. Tinha. E você pegava as amoras. Daí um dia ele passou, não tinha amora. Ele falou, nossa, mãe, não tem amora. Ela falou, vamos pedir para o Papai do Céu pôr amora aí. No dia seguinte, pastor, a coisa que aconteceu, que é parente meu. E a mãe voltou e o menino falou, olha, mãe, quanta amora. O Papai do Céu aceitou a minha oração. 4 anos e meio. A linguagem, nós estamos tirando das crianças a linguagem espiritual. Nós temos que investir. Pôr Bíblia em tudo quanto é canto da casa, pôr livros. Não é a sua criança, seu netinho lá, a sua filha? A sua filha? Eu tenho 2 filhos e tenho agora 2 netos. Aquela que conversa bastante. Alice, 4 anos. O que você tem que fazer? Provocar. Isso. Então, você tem que provocar a curiosidade das crianças. Então, as minhas crianças gostavam de ler no banheiro. Eu falei, então tá bom. Eu punha Santuário da Aparecida, Presente, que é a revista adventista, Meus Amiguinhos, serviço, tudo que o senhor pode imaginar. Que falava de Deus, eu punha lá. Vocês querem ler no banheiro? Então lê. Mas eu deixava lá para eles lerem. Porque eu sabia que Deus ia agir. Que Deus ia escolher o que ele ia ler. Então é preciso uma fé grande e precisa uma amizade com Deus, que a gente possa ficar à vontade com Ele. Né? Porque ele não precisa falar com Ele, já adivinha a gente. Não é verdade? Ele conhece. Falar, ele já sabe. Ele já sabe tudo. A gente não tem nenhuma informação nova para ele. É verdade. A senhora acha que essas correntes, né, do feminismo têm trazido muitas inversões de valores para o lar cristão? Não. Eu vou dizer uma coisa, o senhor tem trazido ou não? Há muito tempo vem vindo. Após a Segunda Grande Guerra, os costumes eles ficaram bem mais abaixo do nível de coerência. Porque as mulheres que estavam trabalhando nas fábricas não ficaram muito independentes. Outra coisa, o amor pelo dinheiro. E a propaganda invasiva da televisão, de revistas, no nosso campo visual em qualquer lugar. A valorização do corpo, a valorização do dinheiro para você ser famosa, ou você ser conhecida, ou ter alguma coisa para oferecer, a ganância pela vida. São todo dinheiro falso, que nós não vamos entrar no céu com essas coisas. As moedas para entrar no céu é justamente um corpo casto,
uma vida debaixo da renúncia, debaixo não, com a renúncia às coisas do mundo e debaixo da vontade de Deus. Para mim é o que é o mais importante. Sei. E o apontar para o futuro. Sei. Porque, de repente, você já não está mais aqui. Certo, certo. E botar medo. E outra coisa, você vai fazer, então veja se está de acordo com o mandamento. Você é que vai resolver. Ah, não. De jeito nenhum. Agora, me diga uma coisa, e eu estou falando aqui, vou provocar um pouquinho. E os homens hoje? A senhora não está achando que os homens estão muito... Os homens, pastor, estão em crise? Existe coisa mais linda que Deus fez para as mulheres, são os homens. São os homens, é verdade. Que maquinário fantástico, que força fantástica. Tanto é que eu tenho um estudo sobre casamento. Eu estava falando até para o meu neto, que eu não sei se... Não fui eu que criei essa expressão. Mas eu li em algum lugar que o casamento... Porque eu vou dar um estudo sobre casamento. Sim. O homem e a mulher é uma força-tarefa para a implantação do reino. Sim. Não é verdade? Ele tem a força da decisão, porque o homem faz tudo. Certo. Mas chega uma hora que o homem é um menininho grande, o senhor concorda? Concordo. Então ele precisa de abraço, precisa de carinho, etc, etc. E a mulher tem outro tipo de força. Certo. É como se Deus falasse, olha, Arival, eu vou te dar uma esposa idônea a você, mas você vai conhecer outra face minha. Porque eu sou auxiliador. E ela vai ser sua auxiliadora. Então, a força que a mulher tem para transformar o lar é muito grande. Muito. Então, nós não estamos formando mais as meninas para um amor verdadeiro, que é um amor que a gente se desgaste pela pessoa que ama, pelo ideal que a gente vive. O senhor concorda? Concordo. A obra de Deus é tão perfeita que somos iguais, mas somos diferentes. Na linguagem bíblica, o homem e a mulher se complementam. Somos forças complementares. Complementares. Eles não estão ali para competir. Não. Nem para dividir, para complementar. Né? Eu digo sempre, né? Tem dia que você chega em casa, eu sou casado, eu quero um amante. Tem dia que eu quero uma mãe. Tem dia que eu quero uma amiga. É verdade. Eu quero sentar com ela, bater papo. Né? Então, as nossas expectativas, assim, né? Mas cria, e aí quanto mais tempo você vai passando, você tem mais intimidade e você vai, de uma certa forma, selecionando, compreendendo as diferenças e aceitando mais o outro como o outro e se coadunando cada vez mais. Né? E outra coisa, quando a gente fala muito agora as emoções, temperamentos, etc, etc. Um rapaz falou, tem um temperamento muito forte, muito forte. Não, você é sem educação, não é que você é forte. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Uma das coisas que eu acho mais acalentadoras para o coração da gente, quando a gente está velho e olha para trás, é ver como a gente tratava aquele maridão, aquele italianão. Você está entendendo? Sei. Porque é o seguinte, a mulher é profundamente esperta, perspicaz. Certo. A mulher, ela tem uma visão ali na mente dela, que é o que eu falei da metafísica, que ela parece adivinhar o que vai acontecer. Então, a coisa mais gostosa é você ouvir o marido falar, olha, você é indispensável para mim. Certo. Olha, eu estou perto de você, mas eu tenho saudade de você. Certo. Eu consegui isso, pastor. Foi, né? Consegui. O italianão lá comia assim na mão. Não, pastor, comia na mão. Olha, azulda desse tamanho. Assim. Sabe por causa do quê? A gente dá alegria para ele. Nós temos que dar alegria para o marido. O marido tem eu digo para o senhor, eu acho que o homem tem um peso tão grande no casamento, da responsabilidade de sustentar uma família, que você não pode vulgarizar esse homem. Eu estava lendo num livro judaico que eu gosto muito, Justus, né? Ele fala que a opressão verbal é pior que a opressão financeira. Está conversando com você, né? Você diminuir o teu marido na frente dos outros, você humilhar. Você tem que ser o prato de comida tem que ser para ele. A roupa tem que ser bem passada, tem que orar com ele quando ele estiver triste. Tem que tomar conta dele como o filho mais velho. E a coisa mais gostosa que tem é abraçar a pessoa que a gente ama. Essa mulherada está perdendo tempo. Elas estão indo para o outro lado da sexualidade bruta.
E esquecendo que, da mesma maneira, pastor, olha, uma figura de linguagem, em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e as águas se movimentavam. Então, quando você pensa, as águas se movimentavam, não é assim. Certo. Se movimentava devagar, assim, no balanço. Um abraço do marido, nos nossos relacionamentos mais íntimos, que é um lugar de santo. Mas e o corpo da mulher é consagrada para essa felicidade. Certo. E a mulher é tonta. Não, é verdade. Estão perdendo tempo essa meninada aí. Agora me diga uma coisa. Mas tem uns homens também hoje que não querem mais ser homem, né? Não quer mata pagar nem conta. Barata, não mata barata, não faz mais nada. Não quer pagar conta. Homem que não quer subir. Hoje eu pagar conta pro meu neto, você não acredita? É brincadeira, não. Foi ele que pagou a conta. Tá. Eu digo assim, tem homem hoje que ele quer colocar a esposa para trabalhar, ela ser a provedora e ele viver no videogame, na televisão. Pois é. Né? Então, de fato, está faltando o homem também. Meninos, olha, posso contar uma coisa que o judeu faz? Sim. Ele põe um filho assim e fala, repete comigo, manda ficar de pé. Eu sou um homem. Certo. Porque hoje os meninos são tão mimadinhos pela mulher, meu Deus, eu fui lá no hospital, aí vai pôr no meu braço, vai enfiar agulha. Escuta, o homem começa a trabalhar a partir dos 6 anos, ele pode pintar grade, pode levar lixo na rua, dar leite para os cachorros. É verdade? Pode. Tem que dar serviço para essa meninada. Isso mesmo. Nós distraímos os filhos para ficar cegada, está errado. É pecado da nossa parte, é desleixo. Certo. Não era nosso tempo, a gente não perdia tempo. Tudo era para ensinar. Agora, também, não vamos entrar aqui numa discussão filosófica, não é? Porque vamos trabalhar mais, eu quero trabalhar o aspecto extremamente prático, né? Assim, e cristãos. E cristão, né? Há um ponto também que é muito importante nessa questão da criação dos filhos, que é você viver a fé em casa. Mas não há dúvida. Não é? Porque, às vezes, o que traz eu já tive casos aqui, de pais aqui na igreja, por exemplo, ele só chega atrasado com os filhos para a escola dominical. O filho, às vezes, ele tem vergonha de entrar na sala de escola dominical porque os coleguinhas vão ver. O pai não trouxe o filho. Então, essa questão do exemplo, da referência, porque o exemplo, por exemplo, de vida cristã, você cria um modelo, você cria uma referência, um protótipo. Não está faltando isso hoje para as crianças? Está faltando completamente. Não só exemplo, como a disciplina do pai. Certo. O senhor não leve a mão de eu falar. Pode falar. 5h30 da manhã, meu marido levantava no domingo, pegava os maiorzinhos, já ia tomar café com leite e dar de mamar para o pequeno. 6h30 da manhã, na igreja católica, sei. As 8 crianças, eu e ele, nós estávamos na missa, porque ele tirava da cama. Certo. Então, nós não temos mais homens assim que queiram fazer sacrifício. Porque não é o problema fazer sacrifício, é o problema da vida da criança, certo, na realização de trabalhos futuros que vão exigir uma atenção, uma disciplina, uma perfeição. Certo. Né? Nós não criamos mais filhos para Deus. É verdade. Eu não tenho esse remorso. Tá bom, graças a Deus. A senhora cumpriu sua missão. Agora, me diga uma coisa. Agora, como é que você foi parar nas redes sociais? Porque você é uma mulher que, aparentemente, você poderia ser, suas ideias são muito atrasadas, mas você é uma mulher que está na vanguarda. Você está nas redes sociais. Verdade, pastor. Eu acho que não é só o que eu acho, é que todo mundo fala. Quer dizer, você com a sua experiência, você conversa hoje com qualquer um, com gente de qualquer geração. Eu creio que você tem seguidores aí nas suas redes sociais, desde um adolescente até uma avó. Ai, tomara a Deus. É da palavra, né? É por causa da palavra e porque também você sabe usar esse recurso. Você não... Deus falando. Não ficou... É uma janela que Deus abre para a gente falar. Pastor, é uma coisa interessante. Olha, vou contar para o senhor. Eu sofri de criação, como eu falo, né? Sim. E não adotiva, de criação. E daí, eu fui dada para minha mãe me deu para minha tia com 9 meses. Essa bênção dessa minha tia, embora eu estivesse bravo, que o senhor sabe como é que era antigamente, certo, que o senhor não é velho como eu, mas o senhor sabe que o negócio lá era bravo.
era galho de roseira, era tudo que o senhor pode imaginar. Sei. O senhor não pode. Eu nem fazia as coisas, eu já apanhava, deu para entender? Então, então acontece o seguinte, pois no colégio, o que aconteceu no colégio? Eu tinha uma ampla liberdade de fala, talvez tivesse a facilidade de se me comunicar. Sei. O que acontecia? Eu sempre estava trabalhando em alguma coisa do colégio, ou vendendo bala, ou fazendo não sei o quê. Fazia um programa na rádio aos 15 anos de idade, 16. Fazia 16 anos, 16 Já isso fazia mesmo. um programa de rádio. 13, como é que é? 11, 12, 13, 14, né? Então, os 16. Era no segundo colegial, segundo coisa, fazia programa na rádio da Hora da Ave Maria. Sei. Trabalhava em 3 igrejas como catequistas. Era filha de Maria. Era também responsável na parte de vice. Bom, então eu estava sempre fazendo alguma coisa. Sempre eu estava fazendo alguma coisa para alguém. É isso que é o negócio, de repartir a vida. De compartilhar. Isso. E depois eu me casei no meu marido. Imagina que eu ia trabalhar o italianão lá. Falou, eu que trabalho. Você fica em casa com as crianças. E aconteceu isso mesmo. Quando eu saí para trabalhar, na verdade, eu tinha assim... Eu gostava muito de conversar com as pessoas e estimulá-las, mas era que Deus tinha dado para mim. Eu falo para o senhor de coração, esse desejo de sempre ser útil para as pessoas. Então, eu acho que foi um dom de Deus mesmo. E eu gostava de ensinar, gostava de fazer poesias, recitar poesias, falar. Mas veja bem, a senhora, hoje, para nós, é uma referência, porque muito obrigada. A senhora tem 89 anos, está com todo o gás, mesmo que toma um Doflex antes de dormir e dá uma massagem, mas a senhora... Santo Agostinho, que a senhora deve ter conhecido, Santo Agostinho, ele diz assim, que quando você entende que a vida ela é um presente de Deus, exatamente. Uma dádiva que Deus está lhe dando, e que essa vida é para você vivê-la intensamente, porque você tem uma missão, Deus colocou você aqui. Então a senhora está aí, está cumprindo sua missão até a hora que Deus lhe chamar. Até que horas que Deus me chamar. E uma coisa muito importante que a senhora colocou aqui, que serve para mim, é sempre aquela questão do compartilhar. Jesus Cristo diz lá, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de Deus. Vou contar uma coisa, senhor. Ensinar as crianças a repartir. Eu vou contar. O pai dele, que é pastor, na igreja presbiteriana ele foi. Ele foi o pastor Hernandes que levou ele para o seminário. Deixa eu contar uma coisa, senhor. Ele estava na minha casa, eu gosto de contar esse caso, que é muito prático. E a minha filha, a outra filha, tinha os trocados na mão, assim, sabe, nota de 2, de $2. Daí ela estava cansada e falou, ô Marcelo, fica com os dinheirinhos tomar um sorvete. E daí ela foi embora. Quando ela foi embora, o pai dele falou assim pro Hugo, que é o irmão mais velho, o Hugo começou a dar risada. O Hugo falou que está dando risada. Ele falou, sabe, você lembra quando a nossa mãe falava que quem ganha mais tem que repartir com os irmãos, não pode comer tudo sozinho. Ele começou a dar risada. E eu falei, Marcelo, o Hugo tem mais dinheiro que você, meio. Você é pastor, você não tem. Entendeu? Também. Mas o que aconteceu? Aprendeu a partilhar. Então, a minha filha Silmara falou, mãe, eu voltei da casa do meu avô, ele me deu 3 pêssegos. E a senhora falou que é para a gente dar o maior e o melhor. E eu fiz isso. É isso aí. A gente chora. A senhora está entendendo? Estou entendendo. Os meus filhos... Tenho aqui meu neto de prova. Meus filhos são bastante generosos, pastor. Pois é, a nossa igreja... É a prática da igreja de partilhar. A nossa igreja ela tem um lema, né, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre generosidade. 63% da arrecadação da nossa igreja, quase 70% é para fora. A gente gasta tudo que entra com os outros. E quanto mais a gente faz isso, mais Deus abençoa a gente. É impressionante. Deus sempre supera a generosidade nossa. Então, não. Ele é o pai da generosidade. O pai da generosidade. E ele quer que nós sejamos generosos. Em tudo. Não é só nas coisas, não, pastor, né? No sorriso, no perdão, em tudo. Hoje entrou aquela mocinha moreninha lá, que entrou para trabalhar com as meninas lá, e eu falei, querida, aí eu sorriso. Eu sorriso. E um abraço. Vem aqui me dar um abraço. O senhor está entendendo? Estou entendendo. Que nós temos assim... Pastor, sabe aqueles gatinhos sem vergonha que vêm enrolar na perna da gente? E a gente tem que ser assim, o senhor está entendendo?
Gente, o papo tá gostoso, nós já chegamos aqui a 1 hora de bate-papo. Eu quero agradecer. A gente passava a tarde aqui conversando, dona Marlene. Eu espero que a senhora volte outras vezes, né? Eu sei que a senhora tá com a agenda aí de popstar. Só fazendo podcast aí Brasil afora. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Uma mensagem assim que a senhora gostaria de, olha, eu quero que vocês pensem nisso. Olha para aquela câmera ali e dá um recado para essa turma aí. Eu posso falar numa poesia? Pode. Meus queridos, vou dizer uma coisa para vocês. A gente só vai viver bem e feliz se a gente vê esse amor que ressuscita a gente todos os dias, que é certeza que nós somos salvos, que nós vamos viver uma vida maravilhosa, apesar dos nossos defeitos. Mas se existe uma coisa que é para deixar a gente preocupado, é se a gente perdeu tempo de não colocar no coração dos nossos filhos, das nossas crianças, esse amor tão grande que Deus tem por nós. Então eu quero dizer para vocês como a vida é curta. E eu vou falar isso para vocês pensarem hoje à noite o que vai acontecer com a gente se a gente não tomar cuidado de entender que a vida é passageira e que nós temos uma vida melhor lá fora. Então eu vou recitar para vocês uma poesia chamada Filhos. Eu enchi minha vida de filhos, os filhos encheram a minha vida. Ora, um me enche de alegrias que me fazem chorar. Ora, outro vai embora por esta vida fora. Ai, eu no lamento me recolho para dentro do meu centro. Outro transforma minhas madrugadas em noites em pleno dia. E eu em oração, espera silenciosa, vendo as horas desfilarem uma a uma diante de mim. Outro, na altivez das suas ideias de adolescente, querendo mudar seu mundo, muda o meu. Céus, como essa criança cresceu de repente. Também me encheram de beijos, abraços, presentes, lutas e cansaços na porfia da vida e no paradoxo do amor maternal, que é amar, mesmo sofrendo, e crer, mesmo esperando, a vida passou. E os filhos, pedaços de mim, se foram todos a amar, a serem amados e a se multiplicar. Cumpriu-se o ritmo da vida, nascer, crescer e amar. Então, o legado nosso de assim, crença no Deus vivo, da presença grande dele na nossa vida, desde que a gente acorda para ir tomar banho, até a hora que a gente dorme. Olha, nós temos que colocar no coração deles a confiança que Deus está com eles e não que nós estamos com eles. É Deus que está contente com ele. Não sou eu com vocês. Não sou eu. É Deus que está contente com aquilo que vocês estão vivendo. A vida só vale a pena ser vivida se você viver com a experiência daquele nosso Deus que nos abraçando, ele nunca sai de nós. Que ele é um perfume que a gente não sente. Ele é uma situação de envolvimento, de amor, que não dá para explicar como se você estivesse com um manto assim, de algo muito delicado. Deus e a presença dele em nós é que nos faz viver mesmo. A presença de Deus é que nos dá vida. Não é a vida só de respirar, não. É saber que ele está conosco aqui, nesta hora e para sempre. Seja seu nome louvado, somente a Deus toda a glória. Amém? Amém. Não dá para terminar com outra palavra, não dá para acrescentar mais nada. Tchau para você e até o próximo podcast. Obrigada.